ausência de ventos, e os cascos dos navios ficavam presos em meio às massas de algas, transformando a travessia em dias intermináveis de calor, sede e incerteza. Embora hoje as embarcações modernas não enfrentem o mesmo risco, o mar ainda guarda mistérios, abrigando uma vida marinha singular e histórias de navios que simplesmente desapareceram após entrar em suas águas silenciosas. Do outro lado do mundo, no Pacífico Ocidental, está o Mar do Diabo, também chamado de Triângulo do Dragão. Localizado próximo ao Japão, ele ganhou fama de ser o equivalente oriental do Triângulo das Bermudas. Ao longo do tempo, relatos de navios e aviões desaparecidos se acumularam, junto com histórias de pescadores que nunca mais retornaram. A região é marcada por intensa atividade sísmica e vulcões subaquáticos, o que pode explicar parte dos desaparecimentos. Além disso, tufões repentinos e ondas gigantes fazem dessa área um desafio constante para a navegação. Alguns cientistas sugerem que a presença de hidratos de metano no fundo do mar, capazes de liberar bolhas gigantes de gás, poderia desestabilizar embarcações, levando-as ao fundo sem deixar rastros. Apesar das explicações racionais, o nome Mar do Diabo persiste, alimentado por séculos de superstição e pela sensação de que há algo invisível governando essas águas. É o que eu falo, né, cara? Esses séculos de tradição se transformam numa lenda que foi passando por gerações e num telefone sem fio gigante, cara. Então a gente não quer deixar essa história morrer e acaba virando realidade. O que une o Mar de Sargassos e o Mar do Diabo não é apenas o perigo que representam, mas a maneira como se tornaram símbolos de territórios que escapam ao controle humano. São mares onde o avanço da ciência ainda não foi suficiente para apagar completamente as histórias que os cercam. Neles, a ausência de explicações definitivas mantém viva a imaginação popular, criando um terreno fértil para narrativas que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Cara, se existe todo esse mito em volta de Triângulo das Bermudas, ou Mar do Diabo, que seja, por que os caras navegam por ali? Imagina a resposta, Pedro, porque eles precisam navegar, precisam passar. Mas será que ainda acontece esse tipo de desaparecimento que acontecia? Era muito comum nos anos 70, 80, desaparecimento do Triângulo das Bermudas. Falo pelo Triângulo das Bermudas, que é muito notório. Mas depois eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Que antes era muito vinculado ao Triângulo das Bermudas com algo sobrenatural, algo alienígena. Era muito assim. Eu não sei se, sinceramente, eu desconheço se tem alguma explicação científica, física, para o que estava acontecendo ali, entende? Se realmente, como aqui, estavam falando que tinha fundos com, sei lá, placas de zinco para soltar bolhas, né? E essas bolhas vão subindo e estabilizam as embarcações que acabam fundando. Porque, por exemplo, eu lembro de uma história agora que um cara que trabalhava comigo, ele era programador e ele trabalhava também numa plataforma de petróleo. Cara, escuta isso, galera, escuta isso, Bruce. Eu não lembro direito os detalhes, tá? Mas ele tava lá na parte onde fica monitorando o fundo do mar e ele disse que... E os caras chamaram correndo todo mundo que tinha um vazamento ali embaixo. Ele falou que olhou o vazamento, cara, eu tinha um robozinho lá embaixo filmando o vazamento. Era uma micro bolha saindo ali embaixo. Aí ele falou assim, porra, o cara falou assim, porra, mas por quê? Ele falou pra mim, cara, por que eu fiquei pensando, por que o pessoal tá tão alarmado com uma micro bolha daquela saindo? Tinha uma bolhazinha. Cara, depois ele mostraram pra ele como é que essa bolha chegava lá em cima. Bruce, era uma senhora bolha, cara. Era bolha gigantesca, entende? Então o mar tava completamente estabilizado. Aí ele disse, cara, que quem caísse nessa superfície onde estava com essas bolhas subindo, ia acabar se afogando, porque o mar não tem densidade suficiente para fazer com que você boie ali. Se tiver alguém aqui me assistindo que entenda desse assunto, né, de plataforma de petróleo, de vazamento, seria interessante. Aí ele disse que, ele também me contou outra história, ele me falou que caiu uma vez um cilindro de oxigênio, algo assim, né, um tubo de oxigênio grande. Quando chegou lá embaixo no oceano, parecia uma pasta de dente, ele falou, de tão amassada que ficou, cara, com a pressão. Olha isso, cara. Ativas, que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Para os navegadores modernos, cruzar essas regiões é menos arriscado do que no passado, mas ainda exige cautela. Correntes traiçoeiras, mudanças bruscas no clima e a imensidão solitária que cerca o horizonte lembram que, apesar de todo o progresso, o oceano continua sendo um território selvagem. É impossível atravessá-los sem sentir um certo peso histórico, como se cada onda carregasse ecos das histórias de marinheiros que desafiaram essas águas e nunca mais voltaram. O Mar de Sargassos, com sua calma enganosa e algas sem fim, e o Mar do Diabo, com suas forças ocultas e tempestades súbitas, são exemplos perfeitos de como o oceano pode ser ao mesmo tempo um caminho e uma prisão. Essa imagem, ela me dá um pouquinho de frio na espinha, cara. Porque é o que eu costumo falar. O cara tá indo pra baixo e de repente tu vê um bicho subindo, né? Com a boca aberta. Dá uma aflição. A cultura pop fez isso com a gente, né? Fez a gente começar a imaginar essas coisas. Um convite e uma ameaça. Eles nos lembram de que, mesmo em tempos de satélites e tecnologia, ainda existem pontos no mapa que inspiram respeito, medo e curiosidade. Lugares onde o passado e o presente se encontram na superfície agitada do mar, e onde cada viagem é, de certa forma, um salto no desconhecido. Número 5. O reino sombrio dos caçadores e lendas do oceano profundo. Nas regiões mais profundas e remotas do oceano, onde a luz do sol nunca chega, provavelmente vai falar do Titanic, talvez, né? Das Fossas Marianas. A vida segue um conjunto próprio de regras. Ali, cada criatura é resultado de milhões de anos de adaptação extrema, e nesse cenário, os caçadores
de topo reinam com estratégias que combinam força, paciência e inteligência. O tubarão branco, por exemplo, é capaz de detectar a presença de uma presa a quilômetros de distância, utilizando sensores que captam os campos elétricos emitidos por qualquer ser vivo. O tubarão branco, ele vem de baixo pra cima, ataca a presa levando pra baixo, né? Ele não gosta de carne humana, não gosta, ele não devora, ele não come a carne humana. Só que, pô, se ele não come, por que ele ataca? Ele ataca porque ele não reconhece, ele acha que é uma foca. Geralmente é assim. Pega a perna, puxa pra baixo, não gosta, solta e não ataca mais. Só que o problema é o seguinte, o humano começa a soltar sangue. E sangue, cara, o tubarão sente o faro a quilômetros de distância. Então, chama outros tubarões. Cara, uma vez eu vi um relato, cara, quem que viu isso? No Discovery Channel. Tinha um programa de... Era algo do tipo da relato das pessoas que sobreviveram a alguma coisa. E era um relato, Bruce, que esse foi impressionante. A Andressa veio comigo, até aqui do lado. Ela veio comigo no Discovery. Era um navio da Segunda Guerra que afundou. Só que ele afundou e 800 pessoas ficaram boiando na água. E o mar tranquilaço, não era um mar agitado. A água quentinha. Um terror. Você lembra disso? Lembro. O que aconteceu com as pessoas? Deus me livre. De vez em quando sumia uma. Cara, o velhinho contando da Segunda Guerra, falou que volta e meia olhava, uma pessoa era sugada pra baixo. Falou que foram 400 mortes ao longo de 24 horas. As pessoas olhando saber quem que seria o próximo. Um atrás do outro sendo puxado pra baixo, sendo devorado por tubarão. A água tava infestada de tubarões. Os tubarões fizeram a festa, cara. Aí depois de 24 horas chegaram e resgataram a metade. 400 morreram comidos por tubarão. Imagina um relato desse, cara. Imagina o terror que é você conviver com isso. Ele pode esperar o momento exato. E, cara, tubarão tem culpa? Não tem culpa. Sensores que captam os campos elétricos emitidos por qualquer ser vivo. Ele pode esperar o momento exato, emergindo das profundezas em um ataque tão rápido que quase não deixa chance de reação. As orcas, conhecidas como baleias assassinas, vão além. Caçam em grupo, coordenando movimentos com uma precisão que lembra táticas militares, cercando e desorientando suas presas antes do golpe final. Nas sombras frias do mar, a lula gigante surge como um fantasma, usando tentáculos poderosos para capturar peixes e até confrontar grandes predadores. Já o tubarão-martelo aproveita sua visão panorâmica para detectar presas escondidas no fundo e ataca com um controle absoluto do território ao seu redor. No mesmo mundo onde esses caçadores imperam, existe um espetáculo que parece saído de outro planeta. É a bioluminescência, um fenômeno em que organismos produzem luz própria para caçar. Pois é, bonito nessa água-viva aí. Agora deixa eu encostar na tua pele. Já encostou na tua, Bruce? Uma água-viva? Nunca tomei picada de água. Caraca, não dá pra entender essa geração, cara. Cara, eu já fui várias vezes. Cara, é que eu não morava perto da praia. Você cresceu no Rio de Janeiro, eu cresci em São Paulo. Meu irmão, eu fui picado, fui queimado por água-viva. Eu lembro que... Agora eu lembrei de outra coisa de água-viva, mas não foi de água-viva, foi de anêmona. Quem já viu anêmona? Aqueles bichos que são cheios de pelo, que o peixe palhaço se esconde dentro, né? A gente tava pescando com meu pai na prainha, pra quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Praia da Barra, só que lá pro final do recreio, na prainha. Aí meu pai pegou 2 anêmonas, né? Aí o Christian pegou a anêmona, botou assim, uma num peito, outra no outro peito, assim. Aí, PT, olha aqui, ó. Meu irmão, quando ele tirou as anêmonas, ele começou a sentir, ai. Aí tirou. Cara, ficou dois peitinhos, 2 tetinhas. Empolou, cara, e eu ria muito. E ele tava gritando de dor, cara. Entender ou se comunicar. Em águas profundas, essa luz é mais que um enfeite. Para algumas espécies, funciona como armadilha, atraindo curiosos que acabam se tornando refeição. Para outras, é um manto protetor, confundindo predadores e permitindo uma fuga silenciosa. Algumas lulas e peixes usam sinais luminosos para se comunicar, criando padrões complexos que apenas membros da mesma espécie entendem. Essa dança de luzes transforma a escuridão absoluta em um teatro silencioso, onde cada clarão tem um propósito e cada sombra pode esconder perigo. No entanto, nem todos os habitantes desse reino são conhecidos. Cientistas acreditam que a maior parte das espécies que vivem nas profundezas ainda não foi descoberta. Entre elas, podem existir animais gigantes que até agora só apareceram nos relatos de marinheiros ou em imagens fugazes capturadas por câmeras submarinas. Histórias de monstros marinhos fazem parte das culturas costeiras em todo o mundo. Algumas podem ter origem em encontros reais com lulas colossais ou tubarões de grande porte, mas outras permanecem sem explicação. Avistamentos de criaturas com formas estranhas, nadando lentamente na penumbra, alimentam a imaginação de quem acredita que o oceano ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa compreensão. Essas histórias se conectam a um elemento profundo da relação humana com o mar. Durante séculos, marinheiros viram o oceano não apenas como uma via de transporte, mas como um portal para outros mundos. Era comum imaginar que, além do horizonte, existiam terras desconhecidas ou abismos habitados por entidades sobrenaturais. Lendas como a do Kraken, que poderia afundar navios com seus tentáculos, ou das serpentes marinhas que surgiam durante tempestades, ajudavam a explicar fenômenos assustadores para os quais não havia respostas científicas. Até hoje, essas narrativas mantêm seu poder, lembrando que o mar sempre foi um espelho do nosso próprio medo do desconhecido.
O reino sombrio dos caçadores e Vamos ver das esse lendas do palhaço, Oceano por favor. Profundo é um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda exploramos apenas uma pequena parte desse vasto território azul. Sob cada onda e em cada fenda abissal, podem existir criaturas e histórias que ainda não conhecemos. É nesse encontro entre ciência e mito, entre o que Bora, vemos Manei. e o que imaginamos, que o oceano mantém seu lugar como o último grande mistério da Terra. É, cara, foi um vídeo legal. Eu gosto de vídeo de oceano, cara. Acho maneiro pra caramba. Curtiu, Bruce? Eu curto, cara, eu curto. Tem que mergulhar, cara. Se você tem curso de mergulho, tem que mergulhar. Bruce, manda aí, pergunta de membros. Galera, corte liberado. Bora ser membro do canal, apoiar o canal, apoiar o trabalho da gente, pra gente continuar sempre fazendo esse trabalho bacana pra vocês. E pra responder as perguntas de vocês aqui em vídeo. Manda aí, Bruce, manda uma pergunta. Guzump.08 mandou aqui. Fala, Pedro. O que vocês dois estão fazendo nesse canal é surreal. Passei umas 3 semanas de férias e, independente do local, eu aqui estava. Eu sempre assisti todos os vídeos lançados. Passou o tempo e eu fiquei com uma dúvida. Qual canal você gosta mais de gravar? Bruce, você grava porque você gosta ou por obrigação? Hoje, o canal que eu mais gosto de gravar, eu acho que é esse aqui. Por quê? Porque ele não dá trabalho. Eu só ligo aqui, olho e saio falando. Os outros têm todo um trabalho, um processo. Então, esses são mais trabalhosos. Então, esse aqui é mais, tipo, mais fácil, mais prazeroso, eu acho. Eu gosto de todos, né, cara? Mas esse aqui, pra mim, é mais fácil. Você, Bruce, tá trabalhando por obrigação? Tá maluco, eu gosto pra caramba. Eu encho o saco dele pra gravar o dia inteiro, galera. O dia Fica, inteiro cara, falando, fica vamos assim. Bora gravar. Pedro, calma aí, cara. Pera aí, deixa de ser fresco. A pessoa vai dormir cedinho, tem que tomar seu quickzinho de morango. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Sugestões aqui nos comentários pra gente reagir a outro vídeo. Tô olhando os comentários. Obrigado, galera. Valeu, tamo junto. Uhul! Valeu!